Você sabia que você nasceu órfã? Você sabia que você nasceu desprovida de um pai? Exatamente. Eu não sei se você conheceu, se você teve um pai humano, terreno. Eu não sei se você foi bem cuidada pelo seu pai, ou se ao menos você nem o conheceu, assim como eu. Eu não conheci meu pai humano. Eu não tive um pai humano. Mas mesmo você que tem ou que teve um pai humano, ainda que ele fosse ou seja muito amoroso, muito carinhoso, muito protetor, muito cuidadoso, ainda que ele seja o melhor pai, o mais encantador, o mais incrível, ainda assim, você pode carregar dentro de si uma orfandade, porque a orfandade, ela nasceu com você, independente de você ter tido um pai presente ou de você não ter tido um pai presente, humanamente falando. E eu vou te mostrar como você pode viver e desfrutar de uma paternidade real, essencial e verdadeira. Hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023. Eu sou Gleiciana Araújo e venho servir a você apenas uma palavra. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esta palavra. Quando a primeira vez que Deus se manifesta na terra, que ele se manifesta ao homem, ele se manifesta como Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz: E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que se rasteja sobre a terra. Quando Deus, aqui Deus disse, façamos um homem e que tenham domínio. Aqui Deus se apresenta como Deus. Como Deus. Quem é Deus? Deus criador, Deus que fez os céus e a terra, o Deus que criou e que fez o homem espiritual aqui, o Deus que criou os mares, que criou os luminares, que criou o sol, as estrelas, a lua, que criou a terra, os animais. Aqui Deus, no início, ele se apresenta como Deus. E desde a sua formação, o homem encontrava-se órfão. Porque quando Deus fez o espírito do homem aqui em Gênesis 1, 26, ele fez você, ele fez a mim. E esse espírito de vida, ele se tornou órfão. Ele se tornou desprovido de um pai, carente de um pai, carente de proteção, carente de segurança, carente de uma família, carente de um propósito, carente de um nome, carente de uma afiliação, carente de laços, carente de a manifestação do serviço, do sentido aqui na Terra, a manifestação de um significado.
Eu quero te dizer algo. Todo homem e toda mulher na terra, enquanto não encontrar Jesus Cristo e reconhecê-lo como Filho de Deus, como Senhor, como aquele que veio em terra e em carne, como reconhecendo aquele que veio para salvar e libertar e resgatar a sua vida do império das trevas, para transferir você para o reino da luz, o seu amado Filho. Todas essas pessoas, elas são órfãos. Elas são órfãs e elas carecem de uma paternidade real. Só que o mais lindo é que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Aqui em Gênesis 1:26, Deus começa as coisas. E é tão lindo porque Jesus, quando ele está falando com os seus discípulos, ele diz em João 14, versículo 18, ele diz: Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E aqui o Senhor estava dizendo que ele pediria ao Pai, pelo Espírito Santo, a promessa lá do princípio, a promessa real e verdadeira que Deus fez a Abraão. Que naquele tempo, quando o Senhor disse que daria descanso ao povo, as pessoas acreditavam, e muitos ainda acreditam, que esse descanso trata-se de coisas, de bens materiais, de um lugar, de uma terra que mana leite e mel. Mas essa terra que mana leite e mel é um coração que não tem falta de um pai. E quando Jesus, ele morre e ele cumpre o seu propósito e ele ressuscita, sabe o que acontece? Ele vem para trazer o final das coisas. Quando Jesus ressuscita, lá em João 20, versículo 17, disse-lhe Jesus, após ter ressuscitado: Não me detenhas. Ele estava conversando com Maria. Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, e para o meu Deus e vosso Deus. É a primeira vez na história da humanidade que a paternidade de Deus, ela vem em primeiro lugar. Quando Jesus, ele disse para Maria: vai ter com meus irmãos. E ele disse: eu subo para o meu Pai. E ele diz: o vosso Pai. E para o meu Deus, o vosso Deus. A palavra que o Senhor quer te entregar nesse dia é que antes de ele ser o seu Deus, antes de ele ser o criador de todas as coisas, antes de ele ser esse Deus todo-poderoso, tremendo, grandioso, criador, aquele que faz, ele decidiu ser o seu pai primeiro. Ele decidiu que antes de você reconhecê-lo como Deus, é necessário você reconhecê-lo como Pai, como Abba Pai. Porque eu nunca conseguia reconhecer Deus como Deus. Até que eu o reconheci como meu Pai, como meu Abba Pai. Pela pessoa magnífica do Espírito Santo. Todas as pessoas buscam todos os dias temer a Deus, buscar a Deus,
fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, servir a Deus, agradar a Deus. Só que o que o Senhor, Ele quer dizer ao seu coração hoje, como uma revelação tão profunda que eu não imaginava que era esse o desfecho dessa palavra de hoje. O Senhor quer te dizer que antes de você me buscar como Deus, como seu Senhor, como Deus Todo-Poderoso, que abençoa, que amaldiçoa, que faz e que acontece, que realiza. O Senhor, Ele está te convidando para que você o reconheça como seu Pai. O Senhor está dizendo, não é o seu Pai, Pai do seu homem carnal, é Pai do seu espírito. Porque o seu espírito, ele nasceu da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus é bom, porque Jesus é perfeito, porque o Espírito Santo é agradável. Porque você nasceu à imagem e semelhança de um Deus que é Pai, antes de Ele ser o seu Deus. E o Senhor hoje, Ele quer inundar o seu coração de amor. Um amor de Pai. E Ele quer inundar o seu coração espiritual. E através dessa palavra eu peço que Deus venha tocar o seu coração hoje como Pai. E que você venha ter um encontro hoje com o seu Abba Pai. E que você reconheça que melhor é o fim. Porque quando Jesus ressuscitou, todos pensavam que era o fim. E quando eles estavam pensando que era o fim, Jesus se manifestou, ressuscitando e entregando-lhes a paternidade que não havia sido realizada quando Deus te fez lá no princípio. E que você receba hoje o toque de poder do Espírito Santo no seu coração. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele testemunha, ele testifica no seu espírito que você verdadeiramente é filha amada de Deus, filho amado de Deus. Porque o Espírito Santo é a testemunha, ele é aquele que testifica e confirma a sua afiliação e a paternidade de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, seja com a sua casa, agora e sempre. Em nome de Jesus. Eu ministro força e coragem sobre você, sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amanhã, se o Senhor permitir, se o Senhor aprouver, estarei aqui de volta com apenas uma palavra. E se essa palavra testificou, confirmou o seu coração, se essa palavra veio, tocou a sua vida, que você compartilhe essa palavra com mais 7 pessoas, pelo menos. Que você curta esse vídeo para que o algoritmo entenda que essa palavra é relevante. Que este canal de identidade, de poder, para trazer significado, sentido para a sua vida real, em Cristo Jesus, realmente é um tesouro do céu aqui na Terra. E que você que é nova aqui no canal, possa se inscrever para a glória do nome do Senhor Jesus. Aproveita e entra aqui na descrição deste vídeo e faça parte da nossa comunidade Embaixadoras do Reino. O link do nosso grupo está aí. Que você seja muito feliz e abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.